Você está estudando morfologia. O que é morfologia? Morfologia é o emprego das classes gramaticais. Eu começo a aula hoje falando um pouquinho, agora que você já tem essa visão, já começou comigo lá em fonética, estudamos acentuação, estudamos classes gramaticais, substantivo, adjetivo, advérbio, estudou pronomes pessoais, colocação pronominal. Importante você entender em que ponto você está na matéria e, ou seja, aquela velha história de onde estamos e para onde vamos. Você está estudando português e português para concursos. Eu sempre digo que são 3 os pilares, né? Você precisa saber morfologia, semântica e sintaxe. Então, eu começo a aula de hoje, que é uma aula básica de pronomes indefinidos, assunto importante para você, para o seu edital. Eu começo a aula de hoje revisando esses conceitos, os 3 pilares do estudo da língua portuguesa. Então, só para você organizar sua mente, vamos lá. Toda vez que se fala em português, você está estudando português, você vai fazer um concurso, é importante você entender que você começa estudando morfologia. Morfologia é o estudo das classes gramaticais, que é o que nós estamos vendo aqui, né? Então, nós estamos estudando, você já veio comigo, já sabe reconhecer um substantivo, um adjetivo, um advérbio. Agora, você está estudando pronomes. Então, veja, isso é morfologia. Morfologia é o estudo da classe de palavra. Só que, no passado, o que parecia é que nós estudaríamos as classes, era assim, sabe? Hoje não é mais, mas era assim. Era como se você pegasse, e eu já comentei isso com você, pegasse listas de classes de palavras e tivesse que classificá-las. Então, você teria lista de substantivo, lista de adjetivo, lista de advérbio, né? Só que não é mais assim. Hoje, já se sabe que, para você estudar morfologia, para você estudar as classes, você precisa inseri-las em um contexto. Você já viu comigo, por exemplo, que a palavra não, em um contexto, pode ser advérbio. Se eu digo assim, eu não sairei hoje, é advérbio de negação. Mas, se eu digo, não gostei do não que recebi, do não, o não, nesse caso, não deixa de ser advérbio para, nessa frase, ser um substantivo. Então, tem que tomar cuidado para não achar, e é isso que você está fazendo aqui comigo o tempo inteiro, que morfologia é o estudo da classe de palavra isolada. É sempre dentro de um contexto. Tá, depois que você aprende morfologia, veja, aí eu começo a te inserir de maneira forte na semântica, que é o que você vai ver já já comigo. Semântica trata do sentido, do valor. Então, essas palavras são muito importantes quando se fala de semântica. Sentido, valor da palavra no contexto. Então, vamos lá. O que você vai ver comigo na sequência do nosso curso, e que tem um peso danado para a sua prova, é semântica. É o valor que determinadas palavras têm no texto. É nesse ponto da matéria que você vai estudar, por exemplo, você vai ouvir muitos comigo, o valor de causa, consequência, concessão, oposição. Você vai estudar comigo as conjunções. Semântica tem a ver com sentido. Você já viu um pouquinho de semântica lá na aula de advérbio, né? Porque você estudou, quando você estudou advérbio comigo, você estudou advérbio de negação. Isso é semântica, isso é sentido. Semântica tem a ver com sentido. Locução adverbial de lugar. Lugar é o sentido. Tudo que tiver essa palavra, sentido, ou valor. Valor é uma palavra que você vai ver muito na sua prova. De vez em quando, a banca vai falar assim, a palavra tal, da linha tal, tem valor de.
Então, você que está nesse mundo de concurso tem que entender que quando a banca falar valor, ela não está falando daquele valor que nós usamos no dia a dia, de tem muito valor, né? Tem pouco valor, não é isso não. Quando ela fala em valor, é o mesmo que sentido, e isso é semântica. Então, semântica trata do estudo do sentido no contexto. São aquelas relações, repito, que você já começou a ver comigo em advérbio e vai continuar vendo agora na sequência do curso. Por fim, nós vamos fechar o curso falando de sintaxe. Sintaxe é o estudo, a sintaxe trata da função que a palavra tem na frase. É na sintaxe que você vai estudar, por exemplo, que o substantivo que você viu comigo agora em morfologia, substantivo é classe gramatical, esse substantivo ele vai ter determinadas funções. Então, esse substantivo ele pode ser sujeito, ele pode ser objeto direto. Então, sintaxe é o estudo da função que aquela palavra vai ter na frase. Você pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto. Então, você que está aqui se preparando comigo, é momento de você entender que esses 3 pilares que você está estudando, a gente está em morfologia, já está acabando morfologia. Vamos entrar em semântica e vamos fechar com sintaxe. Esses 3 pilares, eles não se excluem. Então, as questões de concursos, elas vão trabalhar com esses 3 tópicos aí e muitas vezes, esse é o grande desafio e é para isso que eu vou te preparar, muitas vezes as bancas preparadoras, as bancas examinadoras, elas perguntam desses 3 pilares numa única frase, numa única palavra. Repito, morfologia, semântica, sintaxe são critérios que não se excluem. Então, vem aqui, por exemplo, se eu digo para você, ele não vai, aproveitando aquele não, ele não vai ao clube. Se eu digo para você não, se eu pego esse não aqui, então vê, se eu tiver que tratar dele sob a morfologia, classe, morfologia é classe. Então, na classe, ele é o quê? Advérbio. Tá, semântica. Semântica tem a ver com valor. Então, ele tem valor, ele tem sentido de negação. Sintaxe. Sintaxe tem a ver com função. Ele tem função, que é o que você vai ver comigo, de adjunto adverbial. Então, perceba que esses critérios, eles não se excluem. Não é porque ele é advérbio que ele não vai ser adjunto adverbial. Ele é um advérbio, então vem comigo. Tudo depende do que a banca te pergunta. Se a banca pergunta a classe, você vai dizer que é advérbio. Se a banca pergunta a função, você vai dizer que é adjunto adverbial. Se a banca pergunta o sentido dele, o valor dele na frase, você vai dizer que é negação. Entendeu? Organizou? Esse momento é o famoso momento de chamar o feito à ordem, né? E você saber onde é que você está e para onde você vai. Você está estudando morfologia, você já viu um pouquinho de semântica, porque você já viu um pouquinho dos valores do advérbio, mas você vai ver já mais semântica, porque você vai estudar comigo preposição, conjunção, isso é semântica, é sentido, e já também vamos entrar no mundo maravilhoso da sintaxe. Tudo bem? Então, como estamos em morfologia e estamos estudando pronomes, eu convido você para a aula de agora, que é a aula de pronomes indefinidos. Sabe por que essa aula é importante? Eu começo essa aula com frases do tipo, se eu chego para você assim, vamos lá, se eu chego para você e digo, eu tenho mais amigos do que ela. Então, se eu digo, eu tenho mais amigos, esse mais, sabe esse mais? Que você já conheceu como advérbio, você conheceu esse mais como advérbio. Quando eu disse, lembra aquele mais advérbio lá? Eu estudo mais que o meu irmão. Você já conheceu mais como advérbio de intensidade. Você já conheceu mais
como advérbio de negação. Lembra? O mais antecedido de não, nunca. Nunca mais como chocolate. Você viu o mais já como advérbio de tempo. Então você já conhece o mais como intensidade, o mais como tempo. E agora, pense nessa frase. Se eu digo para você, eu tenho mais amigos do que ela. Esse mais já não é mais advérbio. Sabe por quê? Porque a relação dele é com o substantivo. Ele é um pronome indefinido. Bem-vindo àquela aula que vai organizar a sua mente, mostrando a diferença entre o muito, o mais, que você tanto vai ver aí nas suas provas, que podem ser advérbios, mas que dependendo da frase. E de novo, estou falando aqui de novo, tudo depende da frase, tudo depende do contexto, tudo tem que ser analisado ali, naquele contexto. Dependendo do contexto, pode ser pronome indefinido. É uma aula pontual e importante para você não fazer essa confusão. Vamos lá? Pronomes indefinidos. Bom, você já sabe que pronome é classe de palavra que se refere a nome, né? Você já sabe que pronome se refere sempre a substantivo. Os pronomes indefinidos são aqueles que trazem ideia indefinida, sentido vago ou indeterminado. Pronomes indefinidos são aqueles que trazem ideia vaga, indefinida. O nome já fala, né? Algum, nenhum, todo, outro, muito, certo, vários, tanto, qualquer, quanto, alguém, ninguém, tudo, outrem, nada, etc. Exemplo. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Bom, primeiro, esse todo, perceba, ele se refere a dia. Dia é o quê? Dia é substantivo. Como é que eu sei que dia é substantivo? Porque dia, eu posso colocar um artigo antes, né? Eu posso dizer o dia. Então, como eu coloco um artigo antes, eu vejo que é substantivo. Então, esse todo que se refere a substantivo e que traz ideia vaga é pronome indefinido. Ó, na próxima. Peraí que o sublinhado não é aqui não, ó, é aqui. Na próxima, havia muita preocupação. Sublinha esse muita. Esse muita se refere à preocupação. Lembra que eu te ensinei um passo a passo? É um passo a passo que você está usando aqui comigo direto para classificar as palavras. Toda vez que eu quero classificar uma palavra, a primeira coisa que eu faço é perceber se ela se refere a uma outra. Ver se ela se liga, se ela faz referência com outra. Colocar a seta. Foi a primeira coisa que você fez aí, né? Então, esse muita manda seta para preocupação. Então, volte aqui comigo a frase. Então, veja. Esse muita joga a seta para preocupação. É o primeiro passo. Ver se essa palavra se refere a outra palavra. Depois de eu ver isso, eu procuro a classe. Qual é a classe gramatical de preocupação? A preocupação. Preocupação é substantivo. Né? Se eu coloco um artigo antes, isso me ajuda. Né? A preocupação. Aí eu vejo que é um substantivo. Então, esse muita, que se refere à preocupação, é pronome indefinido. Um outro detalhe que eu quero que você perceba é que esses pronomes aqui, nesses exemplos, eles são pronomes adjetivos indefinidos. Por que eles são adjetivos? Porque eles estão ao lado do substantivo. Entendeu? Então, vê, se ele vem ao lado do substantivo, ele é um pronome adjetivo. Ele tem uma função adjetiva. E por que ele é indefinido? Porque ele traz ideia vaga. Quando eu digo muita preocupação, a ideia é de quantidade vaga. Muita preocupação. Quanta preocupação? Muita. Veja o próximo exemplo. Chegarão mais livros. Perceba que esse mais, ele está no meio das palavras chegarão e livros. E aí, pode ser que role a dúvida. Ah, será que é chegarão mais
ou será que são mais livros? É isso que você precisa descobrir, né? Então vem, ó, chegarão mais ou mais livros? Não, ele quer dizer que são mais livros. Se refere a livros, você entendeu? Olha para mim. Você entendeu o que eu falei? Porque esse é o grande desafio. Você olha ali para a palavra mais, isso vai acontecer assim que eu quero você na prova. Eu quero que você faça a referência correta. Então, se você mandar a seta para o lugar errado, ferrou, vai errar a questão. Então, é conversando com a frase que você vai saber. Então, você vai olhar para a frase e vai perguntar, peraí, ele está dizendo que chegarão mais? Ou ele está dizendo que são mais livros? Não, são mais livros. Pronto, aí você faz a referência. Depois de colocar a seta, aí você pergunta qual é a classe da palavra que recebeu a seta. Livros. Livros é substantivo. Se refere a substantivo e se traz ideia vaga, é pronome adjetivo indefinido. Você não precisa, na questão, ficar dizendo que é pronome adjetivo. Basta dizer que é pronome indefinido. Eu aqui só estou ampliando esses conceitos. Agora, o mais importante dessa aula, e a gente já vai entrar nos exercícios, o mais importante é você perceber que essas palavras aí que eu coloquei nos exemplos para você, ó, todo, muito, mais, essas 3 palavras são também, podem ser também advérbios. Então, não sei se você reparou, mas essas palavras você já viu lá na aula de advérbios. Como não confundir? É a esse ponto que eu quero chegar. Vamos lá. Então, eu vou falar dessas 3 palavras, ó. Todo, muito, mais e bastante. Se eu digo, ó, o que vale para uma, vale para todas. Elas têm o mesmo raciocínio, tá? Elas seguem a mesma lógica. Se eu digo assim, ele está todo molhado. Ela chegou toda agitada. Ele fala muito. Ela fala mais. E ele canta bastante. Pronto, já te dei aqui alguns exemplos, tá? Show, tá. Então, vamos classificar esse todo, esse toda, esse muito, esse mais, esse bastante. No primeiro caso, ele está todo molhado, o que você faz? Você coloca a seta, ó, molhado. Pronto, todo se refere a molhado. Molhado é o quê? Molhado é adjetivo. Se refere a adjetivo, então esse todo é advérbio. Então, ó, é só você lembrar, vou fazer uma cola aqui para você. É só você lembrar que advérbio, ó, vou fazer uma colinha aqui no cantinho de uma coisa que você já viu comigo, mas, ó, o advérbio. O advérbio, ele modifica o quê? Ele modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio. Tudo bem? Já o pronome indefinido, o nome já diz, ele é pronome, então ele se refere a nome, né? Então ele modifica o quê? Ele se refere a quê? A substantivo. E traz ideia vaga, indefinida. Pronto. O que você tem que saber dos dois está aqui ao lado. Tá bom? Então, vem comigo, ó. Volte para os exemplos.
Ele está todo molhado. Esse todo, que se refere a molhado, molhado não é adjetivo? Ele molhado? Então, esse todo é advérbio. É advérbio de intensidade. Muito molhado. Lembra também que eu te ensinei que quando o advérbio modifica um adjetivo ou outro advérbio, normalmente ele é de intensidade? Então, esse todo é advérbio de intensidade. Veja o exemplo seguinte. Ela chegou toda agitada. A história é a mesma, olha. Toda, referindo-se a agitada. Agitada é o quê? Então, primeiro você coloca a seta, toda agitada. Depois, você diz a classe da palavra que recebeu a seta. Agitada é adjetivo. Tá, então esse toda é advérbio. Tudo bem? Olha aqui. Esse exemplo também é maravilhoso para mostrar uma exceção de advérbio que varia. Ó, o todo, você já sabe, é advérbio que pode variar. É exceção, porque advérbio normalmente é invariável. Ó, advérbio, tô fazendo a colinha aqui. Advérbio é invariável. Pronome indefinido, pronome normalmente é variável. Só que existem exceções na vida, né? E o todo é uma exceção. Tudo bem? Show. Tá. Ele fala muito. Esse muito é o quê? Esse muito não se refere a fala? Fala não é verbo? Se refere a verbo, então ele é advérbio. É advérbio de intensidade. Tá, vem. Ela fala mais. Esse mais se refere a fala. Fala é verbo, então esse mais é advérbio de intensidade. E ele canta bastante, bastante, que se refere a canta, canta é verbo, bastante é advérbio de intensidade. Tudo bem? Então, ó, pegou? Ó, então, desse lado eu coloquei essas palavras como advérbio. Agora eu vou lá para o outro lado, tá bom? Vou lá para o outro lado. Exemplos. Se eu digo assim, todo amigo, só vou ficar sem espaço aqui, deixa eu chegar para cá. Deixa eu chegar para cá, que eu vou precisar usar essa tela toda. Ó, então, ó, já coloquei aqui o pronome indefinido, ele é classe variável. Normalmente ele varia, o advérbio é invariável, tá? Então, agora vamos aos exemplos. Se eu digo, todo amigo é especial. Esse todo, que se refere a amigo. Amigo é o quê? Amigo é substantivo. Então, esse todo, que se refere a substantivo, ele é pronome indefinido. Por quê? Porque pronome indefinido é aquele que se refere a substantivo e traz ideia vaga. Ideia vaga. Ideia vaga, quantidade indefinida. Show! Entendeu? Tá, vamos lá. Muito, vamos ver exemplo de muito. Ele tem muito dinheiro. Esse muito. Lembra que eu te disse? O desafio é colocar a seta. Eu não estou dizendo que ele tem muito. Eu estou dizendo que é muito dinheiro. Como é que eu coloco a seta, Adriana? Eu me enrolo nisso? Não, é só conversar com a frase. Não é ele tem muito, é muito dinheiro. Show? Então, esse muito se refere a dinheiro. Dinheiro é substantivo, o dinheiro. Então, esse muito, que se refere a dinheiro e que traz ideia vaga, é pronome indefinido. Tá, mas ele tem mais amigos. Não, vou colocar uma mais difícil, ó. Ele tem mais saudade. Ó, esse mais se refere à saudade. Tô colocando aqui até saudade, que é uma palavra, é um conceito. Mas, ó, não é mais saudade, menos saudade, mais saudade. Saudade não é substantivo.
Raciocínio é o mesmo. Se refere a substantivo e traz ideia vaga, indefinida, é pronome indefinido. Porque a ideia vaga, viu? Quanta saudade, mais saudade. Olha a ideia vaga, mais saudade, menos saudade. Pronome indefinido. Tudo bem? E o bastante, ele tem bastante vontade de vencer. Ó, esse bastante não é tem bastante, concorda? Não está dizendo que tem bastante, está dizendo que é bastante vontade. Vontade é o quê? Vontade é substantivo, à vontade. Então, se refere a substantivo e se traz ideia vaga e indefinida, é pronome indefinido. Lembrando que o pronome indefinido, diferentemente do advérbio, ele varia. O advérbio é classe invariável. O pronome indefinido é classe que pode variar. Existem pronomes indefinidos que até não variam, mas normalmente eles variam. É por isso que eu poderia dizer, ele tem, ó como eu posso fazer isso, ó. Ele tem bastantes amigos. Você entendeu? Ó, esse bastantes aqui foi ao plural porque ele se refere a amigos. Amigos é o quê? Amigos é substantivo. Então, esse bastantes é pronome indefinido. E por que foi ao plural? Porque pronome indefinido é classe variável. Já advérbio, olha a diferença. Se eu colocasse essa frase no plural, sei lá, eles cantam, o advérbio não variaria. Eles cantam bastante. Continuaria sendo o quê? Advérbio invariável, portanto, teria que ser assim, bastante. Entendeu? Ó. E aí, para fechar, você que está aprendendo semântica comigo a todo momento agora, sentido, para fechar, você agora vai sair por aí falando o seguinte: aprendi com a Adriana que todo, muito, mais, bastante podem ser advérbios. Se forem advérbios, trarão ideia de intensificação. Se forem advérbios, como advérbio, eles serão intensificadores, o advérbio intensifica. E se forem pronomes indefinidos, não trarão ideia de intensificação. Trarão ideia, vai escrevendo nesse nosso mapa mental aí, de quantidade indefinida, tá? O pronome indefinido, ele não intensifica, ele traz ideia de quantidade indefinida. Isso é que você vai ver nas provas. Então, se a banca perguntar, esse muito intensifica? Sim. E esse muito intensifica? Não. Ele traz ideia de quantidade. Intensidade, repita comigo, ó, intensidade é coisa de advérbio, quantidade é coisa de pronome. Entendeu? Que lindo, ó. Intensidade é advérbio que indica, quantidade é pronome indefinido que indica. Essa é a diferença. Senão você vai achar que tudo é intensidade. Você está saindo dessa lama, porque normalmente o aluno acha que tudo é intensidade. Muito intensidade. Não. Quando é pronome indefinido, não é intensidade, é quantidade. Entendeu? Agora, sabe o que falta? Aplicar. Então, o que eu quero de você? Exercício final. Eu trouxe aqui frases retiradas da minha gramática e nós vamos fechar com. Então, é hora de juntar tudo que você aprendeu. Você já aprendeu advérbio, adjetivo e pronome indefinido. Vamos ver a diferença entre eles? Corra comigo para o exercício e vamos lá. Complete as lacunas de acordo com o código abaixo. Vamos organizar isso daqui? Vamos fazer um resumão? Vambora. Ó, adjetivo. Então vamos lá. O que eu sei do adjetivo? Adjetivo, ó, eu vou mudar a cor aqui para você, tá? Adjetivo, tá? Então vamos lá.
Coisas que eu sei sobre ele. Modifica substantivo. O que mais que ele faz? Ele qualifica o substantivo, caracteriza. Tá bom? E ele é classe variável. Show! Tá, vem. Tá, agora eu vou mudar a cor de novo. Vamos lá. Agora vamos falar do advérbio e locução adverbial. O que eu sei dele? Advérbio. Modifica. O que ele modifica? Verbo, adjetivo ou outro advérbio. Tudo bem? O que mais que eu sei sobre ele? Ele indica circunstância. Circunstância, que é a história do fofoqueiro. Onde, quando, como, por quê, com quem. Tudo bem? Tá, que mais? Que mais que eu tenho que saber dele? Coloque tudo que você tem que saber de cada um deles. Advérbio é invariável. Tá bom? Show! Advérbio não varia, né? Só o todo, lembra o todo? O todo varia. E agora, vamos embora fechar com o pronome indefinido. O que você aprendeu agora sobre o pronome indefinido? Ele, parecido com adjetivo, porque ele modifica substantivo, tá? Bom, só que ele, lembra que o substantivo, lembra que o adjetivo qualifica, caracteriza? O pronome indefinido, ele não qualifica, ele indica ideia, quantidade, a palavra-chave é quantidade, lembra? Quantidade vaga. Né? Quando eu digo muito dinheiro é quanto dinheiro? Quantidade vaga. Isso é o pronome indefinido. E ele é normalmente variável. Há pronomes indefinidos que não variam, alguém, ninguém, mas a maioria varia. Tudo bem? Vamos embora então? Agora você está preparado para encarar o exercício comigo. Agora eu vou voltar aqui e vamos lá. Maria é muito calma. Esse muito se refere, quando se referir a alguma palavra, isso te ajuda, ó. Esse muito se refere a quê? Calma. Calma é o quê? Calma não está qualificando Maria. Calma é adjetivo. Então, se modifica adjetivo, ele é um advérbio. Código 2, advérbio de intensidade. Bora comigo, vai. Precisou de muita calma. Esse muita, perceba que ele variou. Se variou, você já sabe que advérbio não pode ser, né? Porque advérbio é invariável. Então, a letra B, eu já sei que advérbio não é. Tá. Aí eu coloco a seta. Precisou de muita calma. Esse muita se refere a calma. Calma é o quê? Qual é a classe gramatical de calma? Acalma. Coloque um artigo antes. Olha como te ajuda. Acalma. Calma é substantivo. Calma nessa frase é diferente da calma anterior. Calma anterior se referia a substantivo. Maria era adjetivo. Mas esse aqui é o substantivo. Acalma. Tudo bem? Então,
se refere a substantivo e traz ideia vaga, indefinida, quantidade indefinida, é pronome indefinido, código 3. Tá começando a entender? Ó, precisou de muito dinheiro, tá? Eu quero classificar esse muito. Esse muito se refere a quê? Esse muito se refere a dinheiro. Dinheiro é o quê? O dinheiro, substantivo. Então, ó, o dinheiro se refere a substantivo e se traz ideia vaga indefinida, é pronome indefinido, código 3. Se você quisesse dizer o nome inteiro dele, você diria pronome, adjetivo, indefinido. Não precisa. Show! Beijo pouco, falo menos ainda. Olha, aqui eu quero que você classifique o pouco e o menos. Esse pouco se refere a beijo. Beijo pouco. Então, ó, colocou a seta de pouco para beijo? Beijo é o quê? Beijo é verbo. Se modifica verbo, ele é um advérbio. Advérbio de quê? Intensidade. Tanto o primeiro quanto o segundo, ó, falo menos. Advérbios de intensidade, código 2. Tá? Então, você tem que colocar, você tem que conversar com a frase. Você está aprendendo a pensar português. Isso demanda o quê? Leitura, tem que ler. Olha, letra E. Hoje disponho de pouco tempo. Eu quero que você classifique esse pouco. Vem comigo, ó. Pouco se refere a quê? Tempo. Pouco tempo. Tempo é o quê? Tempo é substantivo. O tempo. Né? Se você consegue colocar um artigo antes, isso te ajuda a ver que é substantivo, o tempo. Então, esse pouco, que se refere a tempo, pouco tempo, e traz ideia vaga, quantidade indefinida, ele é um pronome indefinido. Código 3. Tá bom? E tem mais aqui, ó, menos disposição. Esse menos aqui se refere a quê? Disposição. Disposição é o quê? Disposição é a disposição. Disposição é substantivo. Ah, ele tem muita disposição. A disposição dela é surpreendente. Disposição é substantivo. Então, se refere a substantivo com ideia vaga, indefinida, pronome indefinido. Então, aqui na letra E, ó, é 3 e 3. Próxima. Letra F. Cantava bem baixo. Olha, eu quero que você classifique esse baixo. O que é esse baixo? Baixo não é cantava baixo. Ele não se refere a verbo. Se refere a verbo, ele é advérbio. Né? E nesse caso é advérbio de modo. Né? Cantava como? Cantava baixo. Código 2. Tá bom? Tudo bem? Vem. Continue comigo. Tinha bastante orgulho da irmã. Esse bastante se refere a quê? É tinha bastante ou é bastante orgulho? Tá se referindo a quê? É tinha bastante ou é bastante orgulho? Não, não é tinha bastante. É bastante orgulho. Orgulho é o quê? Orgulho é substantivo. Se refere a substantivo e traz ideia vaga, não é igual a muito esse bastante, olha a ideia vaga. Muito orgulho, bastante orgulho. Então, ele é pronome indefinido, código 3. H, começa a ficar fácil, ó.
era uma pessoa bastante orgulhosa. Esse bastante se refere a orgulhosa. Orgulhosa é o quê? Orgulhosa é adjetivo. Se refere a adjetivo, ele é advérbio, né? É igual a muito advérbio. Código 2. Código 2, isso. Advérbio de intensidade. Próxima. Depositava confiança bastante. Bastante se refere a quê? Confiança. Confiança bastante. Confiança que basta, né? Então, ele se refere a confiança. Confiança é o quê? A confiança. Substantivo. Se refere a substantivo e está qualificando esse bastante aqui, é igual a suficiente. Se ele se refere a substantivo e é igual a suficiente, ele qualifica. Então, ele é adjetivo, código 1. Tenha mais paciência. Esse mais se refere a quê? É tenha mais ou é mais paciência? Para onde você vai colocar a referência? Para onde você vai mandar a seta? É tenha mais ou é mais paciência? É mais paciência. É assim que você vai conversar com a frase. Paciência é o quê? A paciência. A paciência. Eu não posso colocar um artigo antes? Posso. Paciência é substantivo. Então, esse mais é quantidade vaga, pronome indefinido, código 3. É diferente de, veja a diferença entre as letras J e K. Nessa letra K, esse mais manda a seta para paciente, só que paciente é adjetivo. Então, se refere a adjetivo, ele é um advérbio. Advérbio de intensidade. Entendeu a diferença? Então, semanticamente, qual é a diferença entre um e outro? O primeiro indica quantidade, mais paciência. E o segundo indica intensidade, mais paciente. É assim que se trabalha isso nas provas. Quantidade versus intensidade. Pronome indefinido versus advérbio. E na letra L, olha, se eu sublinho da manhã, hein? Vamos lá. O que a gente então tem que parar de fazer é de classificar a palavra sem fazer as referências. Por exemplo, se vem numa prova o da manhã sublinhado, muita gente olha para aquilo e fala, isso é tempo, da manhã é tempo. Tá, é tempo, mas nesta frase não é locução adverbial de tempo. Por quê? Volte comigo para a letra L. Da manhã se refere a jornais. Jornais é substantivo. Então, da manhã, aqui, não é locução adverbial de tempo, porque não se refere a verbo, se refere a substantivo. Então, é locução adjetiva. Tudo tem a ver com contexto. Agora, sempre leio os jornais de manhã. Então, vem comigo, ó, de manhã se refere a quê? É jornais de manhã ou é leio de manhã? Converse com a frase. É leio de manhã ou é os jornais de manhã? Eu leio de manhã. Entendeu? Se ele se refere a verbo, agora é uma locução adverbial. Agora sim é. Código 2, locução adverbial de tempo. A circunstância aqui é de tempo. Tudo bem? E olha, muito legal, a gente está fechando essa aula. Você viu aqui as letras H e I? Curta as letras H e I. Você viu ó, as letras ó, G, H e I? São lindas, a cara da sua prova. Ó, você aprendeu que o bastante, o bastante é palavrinha de prova. O bastante, vou colocar bem grande, ó.
o bastante, ele pode ser advérbio. Se ele, lembra do bastante advérbio? O bastante advérbio é o bastante orgulhosa, modificando adjetivo. Mas ele pode ser pronome indefinido. Quando é que ele é pronome indefinido? Ele é pronome indefinido quando ele se refere a substantivo e vem antes do substantivo. Ele é igual a muito. Nesse caso, ele vai ser substituível por muito. Muito. Foi a letra G. Bastante orgulho, ele se referia a substantivo, vinha antes e podia ser trocado por muito. Ele era pronome indefinido. E o bastante pode ser adjetivo. Quando é que ele vai ser adjetivo? Ele vai ser adjetivo quando ele vier depois, anote essa dica, do substantivo. É fácil reconhecer a diferença entre o bastante pronome indefinido e o bastante adjetivo. Ele é pronome indefinido quando vem antes do substantivo e ele é adjetivo quando vem depois. Nesse caso, ele vai ser substituível por suficiente. Suficiente. Tá vendo? Tá? É aqui, confiança bastante. Confiança suficiente. Olha que coisa mais linda. Isso é português para concursos. Isso tem a ver com pensar. Quem disse que português não pode ser lógico? Claro que é lógico. Chega daquela história de ficar decorando regrinhas. Isso é maravilhoso. Isso é pensar português. Dá trabalho? Dá. Chega uma hora que você fala assim, ai meu Deus, estou surtando. Só que quando a ficha cai, quando a ficha cai, e um dia você vai falar assim, Dri, a ficha caiu. Eu vou olhar no seu olho, você vai olhar no meu, e a gente vai falar assim, eu entendo. Eu vou falar pra você, eu entendo o que é a ficha cair e você sabe. Porque quando ela cai, ninguém aguenta você. O risco é você querer estudar só isso. No próximo bloco, muito mais pra você. Já volto então. Até.